E aí galera, beleza? Meu nome é Rafael Tavares, sou cantor, sou músico há mais de 10 anos, sou professor de canto desde 2016 e tô aqui para trazer um assunto muito polêmico no meio do canto, que é uma base para todos os cantores, né? Que seria o combustível da voz. Sabe quem é o combustível da voz? Quer saber quem é? Então fica aqui comigo, vamos lá. Bom, então, quem seria o combustível da voz, né? Ninguém menos do que ela, a respiração, né? Se a gente for parar para pensar, realmente a nossa voz é ar. É o ar que sai do pulmão, passa na prega vocal, ela vibra e emite som, né? Então, tanto a nossa voz falada quanto a nossa voz cantada é ar, tá? Então, por isso que ele é tão importante, por isso que seria o combustível da voz, né? Por isso que é tão importante você entender como que funciona essa parte quando você for cantar, né? E no meio do canto, no meio dos cantores, dos professores de canto, existem vários mitos e várias polêmicas relacionadas a esse assunto, né? Que é a respiração. Por quê? Porque existem vários métodos de respiração, existem vários tipos de respiração, e cada professor utiliza um método, um tipo diferente, né? É claro que existem os mais comuns, né? Mas enfim, por existirem vários, muitas das vezes os alunos acabam se confundindo entre o que é o que, se tá fazendo certo ou não, e aí acaba gerando várias polêmicas sobre isso, né? Eu vou falar detalhadamente, pausadamente, os métodos de respiração, os tipos de respiração mais conhecidos, né? Porque existem vários, vou falar sobre os mais conhecidos. Vou passar alguns exercícios para vocês relacionados a isso. E aí, ao final do vídeo, você que nunca cantou, você vai ter uma base de respiração para poder utilizar, né? No decorrer aí da sua caminhada rumo aos palcos, tá? E você que já canta vai poder entender um pouco mais como é que funciona esse aparelho respiratório, tá bom? Vamos lá. Bom, então antes da gente falar sobre os tipos de respiração e os métodos de respiração, a gente tem que falar sobre um músculo fundamental para que a nossa voz cantada brilhe, né? Que é ele, o diafragma, tá? O diafragma, ele é um músculo. Tem muita gente que acha que o diafragma é um balão que enche, enfim, não tem nada a ver com isso. Até porque se você enche um músculo de ar, você morre, né? A gente não, né, John? Não pode. Ruim essa piada, né? Eu não entendi o que ele falou. Na minha cabeça ela tinha sido melhor. Então o diafragma, ele é um músculo, tá? Ele está localizado nessa parte aqui. Você consegue me filmar aí, John? Tá pegando? Ele pega nessa parte aqui todinha e pega lá embaixo também, né? Ele é um músculo que ele é bem grande, por sinal. E como é que ele funciona? Quando eu tô inspirando, ele tá em repouso aqui. Quando eu vou inspirar, ele desce, né? E aí quando ele desce, por que essa parte aqui vai pra frente, né? Ó, eu vou inspirar. O que tá acontecendo aqui? Quando eu desço ele, né? Quando eu inspiro, ele tá descendo e ele tá empurrando as minhas vísceras pra frente, tá? Então por isso que dá a sensação de eu estar mais gordinho, né? O diafragma, ele serve justamente para a parte do apoio em relação ao cantor, né? Ele que vai apoiar a nota, então por isso que você precisa fortalecer esse músculo para ter um bom apoio na voz na hora de cantar, beleza? E aí que entra a parte dos métodos de respiração que confundem muito a galera, né? Tem professores, por exemplo, que ensinam você a apertar essa parte aqui da barriga, né? Como se fosse quando você vai no banheiro, por exemplo. Quando você inspira, enche essa parte aqui e aperta, pressiona ela para fora, esse método que você está utilizando para cantar é um método correto, tá? E ele é um método alemão, tranquilo? Muito utilizado, eu gosto de utilizar bastante ele. Porém, o método mais comum, que a galera mais conhece, que muitos dos professores de canto ensinam, é o método italiano. Como é que funciona o método italiano? Ao invés de eu empurrar para fora, eu vou voltando com a minha barriga, tá bom? Então, eu tô trabalhando com a outra parte do diafragma. E a gente tem o método francês, por exemplo, que vocês já viram a Piaf cantando? Vou colocar um pedaço da Piaf cantando para vocês. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Perceba que ela canta tipo meio que encurvado, né? O que ela tá fazendo? Ela tá encurvando o corpo dela para trazer para essa parte da musculatura, agregar com esse músculo, entendeu? E ter mais apoio vocal, ter mais combustível, né? Quando canta a gente não trabalha só com a musculatura daqui, a gente trabalha com a musculatura do corpo inteiro, né?
Isso é muito sério, inclusive. Se você às vezes você tá com um problema no dedão do pé, e aí você manca o dia todo para um lado, essa parte aqui, ela tensionou um pouco, de tanto que você andou com esse dedão machucado e tá interligado com a voz. Então, sério, faz todo sentido. Quando eu digo que tudo se interliga, a gente tá mexendo com o corpo inteiro quando tá cantando, tá? Existe uma professora chamada Paula Santoro, na qual eu sou muito fã, fiz alguns cursos dela. Ela é professora de canto e mestre em fonoaudiologia. O sol vai esconder a clara estrela ardente, pérola do céu. E ela fala muito sobre esse esquema que o corpo é todo interligado, até a forma de sentar, por exemplo, ela se policia, porque ela diz que quando a gente senta, a primeira coisa que a gente faz é colocar as duas mãos na cadeira e depois sentar, e aí a gente fica sempre fazendo esse movimento, então você tensiona essa parte com o tempo, sempre levantando da cadeira dessa forma e sempre sentando dessa forma. Ela diz que ela levanta e senta na posição do macaco, que é justamente quando você levanta sem encostar na cadeira, né? Você senta sem encostar na cadeira, para você não tensionar essa parte e ter uma musculatura menos tensionada, né? Que ela vai tensionando com o tempo, nódulos, enfim, né? Cada método vai ser relacionado para o tipo de música que você quer se especializar, tá? Então, qual é o tipo de evento que você vai fazer? É um evento que você vai ficar parado ou que você vai precisar se movimentar, tá? E aí, a partir disso, você escolhe o método e o tipo de respiração. Vamos aos tipos de respiração agora, eu vou falar sobre elas. Então, a gente tem vários tipos de respiração, tá bom? E o engraçado é que eles são utilizados não só no canto, mas nos esportes, né? Yoga. Então, realmente existem vários tipos mesmo, né? No caso do canto, a gente vai trabalhar com alguns, né? Os tipos mais utilizados: intercostal, diafragmática, tá? O tipo que não deve ser utilizado: clavicular, respiração alta. Então é quando eu utilizo essa parte aqui de cima. Então quando eu inspiro e encho essa parte, eu tensiono essa musculatura aqui, tá? Então não é legal de utilizar essa pra cima aqui. A gente sempre vai utilizar a parte de baixo. Fora que, se você tá utilizando essa parte aqui de cima, você tá trabalhando com a menor parte do pulmão, né? Então vamos tentar descer para utilizar a parte maior. O pulmão ele começa pequeno e depois ele fica grande. Então vamos trabalhar com a maior parte, tá bom? Então, respiração diafragmática é quando a gente usa essa parte aqui da barriga. Eu vou mostrar para vocês. Então, respiração diafragmática é quando eu utilizo essa parte aqui, tá bom? A respiração diafragmática ela nem é em cima, como a clavicular, nem embaixo, como a pélvica. Essa pélvica aqui, ela é utilizada só para canterolito, hoje em dia nem tanto. Inclusive, há vários boatos sobre algumas mulheres que tiveram problema no útero por pressionar demais essa musculatura, né? Porque ela é bem aqui, afinal de contas. E que é super legal. Você já percebe, se você já foi numa ópera, você sabe que no canterolito, quando eles cantam embora eles estejam, né, interpretando, eles têm toda uma postura. Inclusive, se vocês já foram numa ópera, vocês já viram que os glúteos deles ficam para dentro, né? Essa parte aqui fica bem estruturada, né? E eles cantam o tempo todo assim. Eles andam exatamente dessa forma. Por quê? Isso que eles estão fazendo é utilizando outras musculaturas do corpo para a voz sair. Sleep he sang to me, in dreams he came, that voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again, for now I Não vou me esquecer nunca, uma vez eu estava tendo aula de fono com uma fono querida, Carol, um beijo.
E aí ela tava falando sobre esse tipo de musculatura e ela citou o exemplo do Cristiano Araújo, né? O Cristiano Araújo, quando ele ia cantar, ele colocava as pernas dessa forma aqui, porque o que ele tava fazendo? Quando ele travava dessa forma na hora de cantar, ele utilizava a musculatura da perna também, né? Então, quanto mais músculo do seu corpo você consegue utilizar para dar uma nota de pressão, uma aguda, enfim, melhor, né? Que aí você está utilizando um apoio para o combustível, para fazer o combustível da voz sair, né? E você conseguir sustentar uma nota sem precisar tensionar e sem precisar machucar. Então daí você já consegue perceber que a respiração é super importante pra gente, né? Vamos lá. Como é que eu faço para acionar a minha respiração diafragmática? Antes, respiração diafragmática é boa você utilizar quando você se você é um cantor que vai cantar num barzinho, se você é um cantor que não vai utilizar tanto movimento, tá? Se você vai utilizar tanto movimento, por exemplo, em um baile, você vai querer ser cantor de baile, você já é. Se você é cantor de musical, enfim, aí é a respiração intercostal. Já falo sobre ela. Mas como é que a gente vai fazer para acionar a nossa diafragmática, né? Imagina literalmente como se aqui fosse um balão. Aí agora você vai imaginar isso. Então por isso que gera essa polêmica que a gente acha que o diafragma é um balão. Ele não é, tá? Mas só para você acionar, vamos imaginar como se essa parte aqui fosse um balão, tá bom? Se eu encho aqui, essa parte aqui ela vai ter que encher junto. Então na hora que eu inspirar, você vai empurrar essa parte aqui para frente. O balão ele tá inflando aqui, entendeu? Então ó, essa parte aqui vai para frente. É diferente daqui, entendeu? Então ó lá, esvaziei. O balão esvazia. Ó, vou inspirar de novo, ó lá. Tá vendo? Então imagina como se fosse literalmente esse balão que na hora que você tá inspirando, ele tá enchendo, tá bom? Aqui é a sua diafragmática, tá bom? A intercostal é essa lateral aqui. Então na hora que você inspirar, você vai imaginar literalmente essa parte aqui enchendo, ó lá. Tá? Pô, mas a minha barriga tá indo pra frente também. Exatamente. Por isso que eu gosto, inclusive, da intercostal. Porque quando a gente utiliza ela, a gente ainda liga uma parte da nossa diafragmática, né? Diafragmática é a respiração de bebê, tá? Tudo bem. Entendemos agora onde estão as respirações, né? Clavicular aqui em cima. Não vamos utilizar diafragmática aqui no centro, pélvica lá embaixo. Também não vamos utilizar. E intercostal aqui na lateral, beleza? A intercostal ela é boa para você utilizar se você for fazer shows que você precisa se locomover, porque ela está localizada nessa parte aqui, e aí quando você se mexe, você não fica tão ofegante quanto se fosse aqui embaixo, entendeu? Aqui você consegue sustentar essa parte do diafragma, e aí ela não balança tanto. Então por isso que ela é legal para se você for um cantor de movimento, né? Que tem movimentação. Beleza, professor Rafael, entendi como é que são os métodos, entendi os tipos, mas e aí? Como é que eu vou utilizar? Na hora que eu for cantar, como é que vai funcionar isso? Porque é o grande segredo da respiração, um dos grandes segredos, né? Muitos dos cantores, muitos dos meus alunos e na verdade, a grande maioria dos cantores mesmo, fazem o exercício de respiração super certo, né? Quando tá lá com o professor de canto, e quando vai cantar, esquece de tudo, né? Esquece de respirar da forma certa, esquece de utilizar as respirações e aí não dá certo, né? Então, se você é esse tipo de pessoa, o primeiro conselho que eu te dou já comece a se policiar quando você estiver cantando. A primeira coisa que você precisa fazer quando for cantar é armar, tá? Você arma primeiro essa parte da respiração, se estrutura para depois você soltar a voz. Tá? Você não vai simplesmente ir armando aos poucos. Já viu em reality shows de tipo The Voice, que a maioria dos técnicos falam muito, você começou meio assim, não sei o que, e foi indo e de repente você cresceu. Por quê? Porque a pessoa ela tá nervosa, ela esquece de tudo, e aí com o tempo ela vai se soltando e vai se armando e aí consegue cantar de uma maneira legal. Então o esquema é você tentar fazer isso desde o início, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer antes de cantar é pensar na respiração correta, tá bom? O segundo ponto é eu entender o fluxo de ar que sai na hora que eu tô cantando, tá? É eu entender a pressão que eu tenho que colocar aqui no meu apoio. Então você não pode colocar nem muito nem pouco em relação à força do meu apoio, tá? Independente do tipo de respiração que você esteja utilizando, o tipo e o método, independente disso, tá? Como assim?
Se você... Vamos lá. Vamos utilizar um método de respiração aqui. Vou utilizar a minha intercostal, tá? Vou encher. E aí, eu vou colocar uma pressão. Vou utilizar o método alemão. Vou colocar uma pressão aqui pra cantar. Se eu coloco... Pra falar, vamos pensar na voz falada, tá? Se eu colocar muita pressão aqui embaixo, olha o que acontece. A minha glote fecha, tá vendo? Se eu coloco muita pressão aqui, a minha glote fecha, tá? Se eu coloco muita pouca... Errou! A minha voz sai, ela some, ela vai virar A, porque eu não tô colocando apoio, entendeu? Então é exatamente assim que funciona o apoio. Você não pode colocar nem muito e nem pouco, você tem que colocar no meio, tá? Você tem que apoiar a sua voz. É isso que é a magia da respiração, é você entender o fluxo de ar que está saindo, entendeu? Então se eu preciso fazer uma voz, uma nota com mais intensidade, uma nota mais aguda, eu coloco um pouco mais de apoio aqui. Então, independente do tipo de técnica que eu for utilizar, eu vou armar minha postura, né? Vou colocar um pouco mais de pressão e vou deixar a nota sair, tá bom? Se eu colocar muita pressão, eu vou fechar minha glote e eu vou machucar a minha prega vocal. A nota provavelmente ela não vai sair, tá? Se eu colocar pouca, eu mal vou chegar. Ou então, talvez a minha voz vai querer passar pro falsete, ela vai querer quebrar, vai ter uma quebra de registro, enfim. Então, isso é o que você tem que entender, tá bom? Um exercício legal que funciona muito para esse tipo de técnica, para você entender esse tipo de apoio, é você sair da voz só de ar, né? Do som mudo, né? Para um som com alguma vogal, seja ela A, E, enfim, vou fazer com A, por exemplo. Inspirei, usei lá embaixo, né? Ó. Tá? Então, faz isso algumas vezes e tenta entender como é que está funcionando a sua respiração aqui embaixo, tá? Perceba que na hora que está começando a virar som, você está colocando um pouco mais de apoio aqui, você está começando a pressionar, tá? Então, é assim que você vai utilizar o método. Pensa sempre que a nossa voz é ar, tá? Então, você precisa realmente aprender a utilizar esse apoio, tá bom? Utilizar a respiração de forma correta para cantar. Os primeiros exercícios que a gente vai trabalhar são os exercícios de som mudo, tá? E aí a gente tem dois tipos de exercícios. A gente tem os exercícios isométricos e os exercícios isotônicos. Se você frequenta a academia, já deve ter escutado algum desses nomes, né? E é justamente isso mesmo, é musculatura. No canto, muitos fonos nos conhecem, nos chamam de atleta da voz, né? Então, justamente porque quando a gente canta, a gente está trabalhando o tempo todo com musculatura, né? E aí, como é que vai funcionar então? Os exercícios isométricos, eles são exercícios na qual a gente vai trabalhar fôlego e resistência da voz, tá bom? Então, geralmente são exercícios na qual a gente não vai ter um movimento muito brusco da musculatura, tá bom? Os exercícios isotônicos são exercícios na qual a gente vai trabalhar fortalecimento da musculatura. Então, a gente vai trabalhar com muito movimento dessa parte do diafragma, tá bom? Os dois são importantes e é legal você trabalhar justamente os dois mesmo para você entender de verdade e de fato como funciona a sua respiração, tá bom? Então vamos para os exercícios isométricos. Nesses exercícios a gente vai utilizar metrônomo, tá bom? Se você não sabe o que é o metrônomo ele é um aparelho que marca o tempo. Aqui eu vou estar utilizando esse, tá? Vai estar aqui, você pode baixar no seu celular se você quiser fazer depois, em casa, enfim. Nos primeiros exercícios a gente vai utilizar 60 BPM, 50 BPM e 40 BPM. BPM é batida por minuto, tá bom? Ou seja, 60 BPM é um pouco mais rápido que 50. 50 é um pouco mais rápido que 40. 40 é o mais lento, né? Então vai ser mais difícil de se reproduzir esses exercícios em 40 BPM. Você vai ver quando a gente chegar lá, tá? Vamos nessa. O primeiro exercício então, 60 BPM, a gente vai soltar em S, tá bom? Esse S ele tem que ser contínuo, lembrando que aqui eu já estou começando a utilizar aquele esquema do ar que eu falei, então controla o fluxo de ar que está saindo, tá bom? Não pressiona muito, porque se você estiver soltando em S e pressionar demais aqui, essa parte aqui fecha, tá bom? Se você pressionar de menos, o ar acaba muito rápido, você tem que colocar uma pressãozinha, tá bom? Independente do tipo de respiração que você for utilizar, tá? E o método. Então coloca uma pressãozinha e deixa esse S contínuo, ele não pode oscilar, tá? Da mesma forma que você iniciar, você vai ter que terminar também, tá
bom? Então, 60 ppm, vamos lá. A gente vai soltar em 4 segundos, 8 segundos, 12 segundos, 16 segundos e 20 segundos. Fechou? Bora lá. Fechou? Conseguiu? E aí? Bom, aqui ainda tá fácil, 60 bpm. Se você não conseguiu chegar até aqui, eu te aconselho a fazer esse exercício todos os dias, pelo menos um pouquinho, tá bom? Respiração, quando se trata desse músculo do diafragma, ele se fortalece de uma forma muito rápida, se você praticar, é claro. Então, se é a primeira vez que você está fazendo esse exercício, tenta fazer ele por uma semana, dessa forma, igual eu fiz aqui, utilizando a técnica, tá? Que eu te garanto que até o final da semana você já vai estar conseguindo chegar nos 20 BPMs, nos 20 segundos em 60 BPMs, tá bom? Vamos para 50. Se você não aguentou, continua fazendo aqui comigo e vai até onde você aguenta. Não precisa morrer, tá? Não precisa desmaiar. Só vai até onde o seu corpo aguentar mesmo, tá bom? Então, baixei aqui, ó lá. 50 BPMs. Vamos lá. Massa. O esquema é você conseguir chegar até o final sem tensionar aqui, tá? Então, muita das pessoas conseguem chegar até esse final, mas tipo assim, tá morrendo. Não tá valendo dessa forma, tá bom? Só vai valer até onde você tá conseguindo chegar sem oscilar essa voz, tá bom? Então, outra dica legal também é que quando eu tô utilizando, quando eu tô fazendo a minha respiração aqui, vocês percebem que eu tô com essa postura aqui, né? Por que eu tô dessa forma aqui? Eu tô ligando a minha intercostal aqui atrás, porque lembra que eu falei que quanto mais músculo você utilizar, melhor? Então a intercostal ela não é só aqui, ela também pega aqui atrás. Então, quando eu tô dessa forma aqui, igual no canto erudito que vocês viram lá, quando eu tava falando, né?
eu tô ligando mais uma parte do meu diafragma. E aí fica muito mais fácil de aguentar. Beleza? Até o fim. Então, vamos dificultar um pouquinho. A última, né? 40 BPMs. Vamos lá. E aí, conseguiu? Chegou até aqui? Massa. Dá pra dificultar? Dá, tá? É o que a gente vai fazer agora no caso. Então, aqui quando a gente solta em S, a minha língua tá pra cima e os dentes estão impedindo que a passagem de ar, né? Que o ar passe direto, enfim. Agora a gente vai fazer com a boca aberta. Então, aqui o ar vai todo embora. Então vai ficar bem mais complicado, tá bom? Vamos começar então com 60 BPMs, depois a gente vai para 50 e 40, finalizando 40 da mesma forma, tá bom? Lembra da postura, lembra dos métodos de respiração, do tipo. Até aqui já deu para você escolher o método e o tipo de respiração que você vai utilizar para frente aí. Então, se não escolheu, já escolhe logo, tá? Porque não vai, o que vai fazer diferença é você começar a aplicar ele em um método só, porque você vai poder utilizar um, né? Tipo de respiração, tudo bem, que eu estou utilizando intercostal, a diafragmática vem junto, enfim. Mas no caso dos métodos, você não vai poder utilizar vários no mesmo canto, né? Vamos lá, 60 BPMs. Beleza, 60 BPMs. Vamos para 50. Vai ficar mais difícil.
Fechou. 20 segundos. 40 BPM para finalizar. Outra dica legal para vocês, gente, esse tipo de exercício de sons mudos, eles não são utilizados para aquecimentos vocais, tá? Quando eu utilizo o som surdo, a minha prega vocal ela não está vibrando. Então, automaticamente eu não estou aquecendo a voz com isso, tá? Eles são exercícios que trabalham essa parte exclusiva da respiração, tá? Aquecimento vocal é outro esquema. Vou passar também, não nesse vídeo, né? Vamos lá. 40 BPMs. Fechou, 40 BPMs. E aí, conseguiu chegar até aqui? Se não, começa a trabalhar esses exercícios diariamente, que já já você chega, tá bom? Certeza. São exercícios fáceis, exercícios que você pode trabalhar em qualquer lugar. Qualquer lugar não treine isso dirigindo, tá? Mas que eu digo que com o metrônomo, né? Com o metrônomo no celular fica fácil de se trabalhar. Você pode fazer isso de madrugada na sua casa, não tem problema, porque ele não tem som. E também a gente não tem essa preocupação dele machucar aqui, né? Claro, né? Novamente, vou bater nessa tecla de novo. Quando você estiver fazendo, essa parte não pode ter tensão, não pressiona aqui demais, tá? Essa parte tem que estar livre, então só coloca uma pressãozinha aqui, é só isso, tá? E aí é tranquilo de você fazer sozinho esse exercício, tá bom? Esse é um dos mais legais, mas você pode variar, por exemplo, ao invés de fazer só em, né? Você pode fazer com X, que é muito mais difícil. Tenta fazer esse também, tá bom? E os exercícios do balão também que a gente vai fazer. E aí, galera, estão gostando do vídeo? Bom, essa é só a primeira parte dessa aula de respiração, tá? A segunda parte eu vou postar depois, mas isso vai depender de vocês, tá bom? Eu preciso de interação, eu preciso de vocês acessando aqui, compartilhando, comentando, clicando no joinha, tá? Bom, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Pra você, esse vídeo eu fiz com carinho pra você que tá aprendendo a cantar, tá começando, pra você que já canta, mas quer aperfeiçoar essa técnica, ou pra você que tá querendo encontrar um hobby diferente, tá bom? Vou deixar aqui na descrição o link pra você me seguir, beleza? Toda quinta-feira vou estar disponibilizando um vídeo novo aqui pra gente aprender a cantar de uma vez por todas. Valeu? Falou!